A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021, aqui na classe dos jovens. Estamos estudando nesse trimestre, queridos, o tema O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E hoje, meus amados, chegamos na lição de número 12. A penúltima lição desse trimestre maravilhoso, que aprendemos muito com essa primeira carta de Paulo aos Coríntios. O tema da lição de hoje, queridos, é da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. Na lição de hoje, estudaremos aí a respeito da ilustração que o apóstolo Paulo fez sobre a circuncisão e os alimentos sacrificados aos ídolos. Tudo indica, queridos, que alguns crentes, estavam dando ouvidos aos judaizantes, que desejavam que o novo convertido se tornasse primeiro judeu, tendo que se circuncidar. Então o apóstolo Paulo nos ensina que o ser humano algum jamais será salvo por intermédio dos rituais religiosos, principalmente a circuncisão. Só há salvação mediante a fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo. O texto do dia, meus amados, se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. A síntese da lição destaca que o que salva o ser humano não são os rituais religiosos, mas a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. E é verdade, meus amados. Temos um grande problema em nosso meio cristão, que é a religiosidade. É verdade. A religiosidade é algo aí tão perverso, tão espiritualmente venenoso, que ao observar aí o ensino do Senhor Jesus, entendemos que ela pode ser pior até mesmo do que a imoralidade. Isto mesmo, é isso mesmo que eu estou afirmando. E por quê? Porque diferentemente aí dos demais pecados, ou dos demais pecadores, o religioso, por sua aparência aí de piedade, é um pecador aí vacinado contra o arrependimento. A semelhança aí dos fariseus dos dias de Jesus, queridos, nós pecamos hoje por nossa religiosidade. Aprendemos a falar e nos comportar com ares de bons cristãos e com isso encobrir a nossa desobediência. De nada adianta passar horas sentados na igreja, ouvindo a palavra de Deus, agindo como quem diz sim, a tudo que o nosso Pai Celestial nos pede, se depois não se faz o que Ele nos ordenou. A aparência de obediência não está entre os pecadores, está entre os religiosos. Já a verdadeira obediência nem sempre está com eles. Dentre os problemas do religioso, do que cultiva aí essa vida aparente de devoção exterior, sem paixão interior, estão duas coisas terrivelmente danosas à sua relação com Deus, que é a justiça própria e o orgulho. Nós não temos justiça própria. Imaginar que isso seja possível é um grande engano. A palavra de Deus afirma que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. A nossa justiça nos é imputada por meio de Cristo. E no que diz ao respeito então ao orgulho, sabemos que Deus não quer que ninguém se glorie. Essa é uma das razões pelas quais a Bíblia Sagrada diz que somos salvos pela graça e não por obras,
para que ninguém se glorie. Ou como Paulo disse aos Coríntios, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E ainda, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. O orgulho e a vanglória, queridos, serão evitados mediante contínuo quebrantamento e reconhecimento de quanto dependemos de Deus para tudo. Isto mesmo, até para viver a vida cristã, dependemos de Deus, pois Ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração e de todo louvor. O texto bíblico da nossa lição, queridos, se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 18 e 19, e também no capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 5. Então, se você não tem a lição em mãos e quer acompanhar esse estudo, 1 Coríntios 7, versículo 18 e 19, 1 Coríntios 8, do versículo 2 ao versículo 5. E os objetivos da lição de hoje, queridos, é mostrar aí a circuncisão no Antigo Testamento, conhecer a circuncisão e o cristianismo e saber aí a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos em Corinto. Então vamos estudar esses três temas, que é o objetivo da aula de hoje, Aqui a introdução da nossa lição destaca que na igreja em Corinto havia alguns judeus convertidos a Jesus Cristo. Alguns deles eram influentes e mantinham ainda regras e costumes do judaísmo. Muitos desses costumes contrariavam a mensagem do Evangelho. Por isso, o embate entre os judeus convertidos a Jesus e o apóstolo Paulo foi constante durante todo o seu ministério. Na lição desta semana, veremos dois assuntos que se destacam entre os coríntios que haviam deixado o judaísmo: a circuncisão e os alimentos sacrificados aos ídolos. Então, no primeiro ponto da nossa lição, que nós vamos falar a respeito da circuncisão no Antigo Testamento. Mas o que é a circuncisão, Muito se fala, às vezes nem todos entendem o que é a circuncisão. A circuncisão é a remoção do prepúcio, uma pele ali que cobre o órgão sexual masculino. Deus estabeleceu, queridos, a circuncisão aí como um sinal para a sua aliança com o patriarca Abraão. O Senhor prometeu ali que faria de Abraão uma grande nação, E a partir dele, todos os seus descendentes aí do sexo masculino deveriam fazer a circuncisão como um sinal externo e visível da aliança com Deus. O ritual aí da circuncisão deveria ser realizado no 8º dia de vida e simbolizava aí a inserção do indivíduo no povo eleito pelo Senhor, segundo a promessa feita a Abraão. A desobediência a essa ordenança divina resultaria ali na expulsão da comunidade. E isso poderia significar vagar pelo deserto, ser transformado aí em escravo e até mesmo a morte. A circuncisão também tinha uma função em relação à saúde do homem e da mulher, considerando aí as condições de vida dentro de um ambiente nômade, como a de Abraão, e todos os seus descendentes. Mas, queridos, a circuncisão passou ali a ser um ritual obrigatório na lei de Moisés. A prática da circuncisão iniciada por Abraão, com o tempo, passou a ser então um requisito obrigatório, na lei de Moisés. E a não observância dessa regra poderia ser punida com a morte da pessoa. A sua importância também era evidenciada com a obrigatoriedade de ser feita no 8º dia, mesmo que coincidisse aí com o dia de sábado. Os judeus acreditavam, que eram superiores aos gentios por serem herdeiros da promessa feita por Deus a Abraão e também aí por serem os receptores da lei. Eles mantinham a sua identidade
e o seu exclusivismo por meio do ritual da circuncisão, que apenas ali aumentava a arrogância e a hipocrisia dos judeus. Eles buscavam a Deus, mas de maneira equivocada. Os rituais e as práticas de purificação e pretensa santificação, queridos, não foram suficientes para alcançarem a tão sonhada justificação diante de Deus. Por isso a alegria e a satisfação dos gentios coríntios, simpatizantes do judaísmo, ao ouvirem a mensagem do apóstolo Paulo de que eles não precisavam do ritual para serem justificados diante de Deus, desde que então aceitassem a Jesus e o seu sacrifício vicário em favor deles. A religiosidade, queridos, e o legalismo não salva ninguém. Algumas pessoas buscam a religiosidade, a manutenção de uma aparência de pureza, espiritualidade e santidade, ou seja, uma vida hipócrita que não liberta ninguém. A dificuldade judaica aí de entender a verdadeira mensagem do Evangelho fica evidente ali ao lermos nos relatos dos Evangelhos os inúmeros conflitos entre os principais líderes judaicos com o ensinamento de Jesus. A circuncisão era a demonstração física da aliança. A fé e o arrependimento, a espiritual. Visto que o sistema de adoração cananeu abarcava ali orgias sexuais, a marca no corpo do homem hebreu que o distinguia ali dos outros homens era então um importante lembrete de que ele não deveria participar dos rituais pagãos. Entretanto, a circuncisão tinha de ser feita não só externamente, como também internamente. Marcar o corpo como um sinal de consagração ao Senhor não significava nada se o indivíduo não marcasse também o seu coração. A aliança ministrada por Moisés exigia ali uma mudança espiritual. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma que os judeus ensinavam, mas não praticavam a lei. Portanto, de nada valeria um sinal externo se as práticas não condiziam com o que ensinavam. Paulo afirma que a verdadeira circuncisão é aquela que acontece no interior do ser humano, no seu coração. Entretanto, isso não significa que o exterior não seja importante, mas sim que o interior do ser humano, é que transforma o seu exterior, e não o contrário. A circuncisão e a lei somente tem valor se for uma representação do que realmente está no interior. Jesus disse que o ser humano é contaminado pelo que está dentro do seu coração e não no seu exterior. Não adianta viver aí de aparência, uma religiosidade firmada na exterioridade e rituais. O que está no interior de uma pessoa será expresso aí pelo meio do seu falar, de como trata o próximo, como lida com os seus negócios, entre tantos outros comportamentos. Queridos, o ser humano deve ser valorizado pelo que ele é e não pelo que ele apresenta ser. Então, muito cuidado com o julgamento precoce das pessoas. Procure conhecê-las internamente, não apenas externamente. O ponto 2 da lição, queridos, fala a respeito da circuncisão e do cristianismo, E logo aqui no começo eu venho a falar aqui a respeito do Concílio de Jerusalém, que aconteceu lá na igreja primitiva, no começo da igreja primitiva. Então tinha aqui uma controvérsia, desde o começo da igreja, que era a controvérsia da circuncisão. E essa controvérsia aí da circuncisão foi uma disputa aí ocorrida nos primeiros anos do cristianismo.
e que tratava ali da adoção das leis judaicas pelo crescente número de novos cristãos que eram ali incorporados à nascente igreja. O primeiro concílio cristão, né, que foi realizado em Jerusalém, foi realizado ali aproximadamente em 50 depois de Cristo, e decretou que a circuncisão não era um requisito para os gentios convertidos. E isto ficou aí conhecido como decreto apostólico, né? Decreto apostólico. E pode ter sido, então, o primeiro ato de divisão entre o cristianismo primitivo e o judaísmo. Portanto, a decisão aí do Concílio de Jerusalém veio a ser chamada de decreto apostólico, né, para reforçar. E era que a maior parte, né, a maior parte da lei mosaica, que os judeus defendiam tanto, incluindo ali o requerimento de circuncisão dos meninos, não seria então mais obrigatória para os convertidos judeus. Possivelmente com o objetivo de tornar assim mais fácil, né, para eles se unirem ao movimento deles. Porém, queridos, esse concílio de Jerusalém, de fato manteve as proibições alimentares contra o sangue ou carne de animais que não foram mortos ali de maneira correta, né? Ou contra a fornicação e a idolatria. Disputas sobre a lei mosaica geraram ali então intensa controvérsia durante o cristianismo primitivo. E isto é particularmente notável no século I, né? Quando a controvérsia da circuncisão veio à tona. Alistair McGrath, um grande teólogo e comentarista, também aí um proponente do paleoortodoxia, alega que muitos dos judeus cristãos, né, eram judeus praticantes e religiosos, cuja única diferença era que acreditavam que Jesus era o Messias. Todos na comunidade cristã que insistiam que a lei bíblica, inclusive as referentes à circuncisão, continuavam a se aplicar aos cristãos, eram pejorativamente chamados de judaizantes, né, por seus adversários e criticados por serem ali elitistas e legalistas, além de outros pecados. E esta controvérsia, queridos, controvérsia sobre a circuncisão, também chegou na igreja em Corinto. O apóstolo Paulo orienta, então, que quando um judeu se convertesse ao cristianismo, ele deveria tentar, ele não deveria, né? Não deveria tentar ali desfazer cirurgicamente a sua circuncisão para ter ali uma aparência de gentil, pois foi chamado para ser um judeu entre os judeus. Da mesma forma, quando um gentil se convertesse ao cristianismo, ele não precisava circuncidar-se para tornar-se como um judeu. Cada um, da maneira que estava, deveria servir a Cristo em paz e sem necessidade de discussões infrutíferas e desnecessárias sobre rituais religiosos, que não são aí essenciais para a salvação. Em Cristo, queridos, não há mais separação entre judeus e gentios. A igreja é uma comunidade de salvos em Cristo, como uma unidade, independente de quaisquer diferenças. A circuncisão e a lei somente têm valor se for uma representação do que realmente está no interior. Jesus disse que o ser humano é contaminado pelo que está dentro do coração e não no seu exterior. Então não adianta, queridos, viver aí de aparência, de uma religiosidade firmada na exterioridade e nos rituais. O que está no interior de uma pessoa, queridos, será expresso aí pelo meio do falar, de como trata o próximo, de como lida com os negócios, entre outros comportamentos. O ser humano, queridos, deve ser valorizado pelo que é e não pelo que aparenta ser.
Então, muito cuidado com isso, em julgar as pessoas pela aparência. Procure conhecer as pessoas internamente e não apenas externamente. O ponto 3 da lição, partindo já para o final, né? Alimentos sacrificados aos ídolos, né? Então aqui vamos falar a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos, né? Que era um outro problema ali da igreja de Corinto que Paulo precisava resolver, né? Mas um dos grandes problemas, né, das primeiras comunidades cristãs, queridos, nas cidades ali do Império Romano, era então a questão das carnes, né? Que tinham sido sacrificadas em templos pagãos e depois eram colocados à venda nos açougues. Numa grande cidade como Corinto, por exemplo, onde não havia eletricidade nem geladeira, como nos nossos dias, a carne tinha que ser comprada diariamente. Ora, havia ali um grande número de sacrifícios pela manhã, nos inúmeros templos, né, dentro da cidade. Era uma cidade pagã, tinha culto de vários deuses, e eram sacrificados animais. E essa carne era vendida. Ali então, queridos, a única oportunidade de comprar carne fresca eram então essas carnes que eram oferecidas aos ídolos pagãos. Todas as donas de casas iam aos açougues dos templos comprar essa carne fresca. Era costume e tradição na cidade. O mercado de carne era controlado pelos templos, por negociantes privados ou pelo Estado. Então, dessa forma, quanto mais cultos e sacrifícios, mais aquecia o mercado e o comércio local, e, consequentemente, mais lucro para quem tinha o controle de tudo isso. Pouco depois da época de Paulo, o império usou de repressão ao culto cristão para não prejudicar a economia da cidade. Um governador que viveu ali pouco tempo depois do apóstolo Paulo falará com a repressão ao culto cristão, né? Pois o culto cristão aconselhava não comer essas carnes vendidas no mercado, por todas elas serem oferecidas aos deuses do Estado ou das religiões permitidas, né? Então o culto cristão era contra o comércio dessas carnes. Eles aconselhavam os crentes a não comer dessas carnes, pois elas eram oferecidas aos ídolos. E chamavam isso de idolatria e subserviência cívica. O comércio da cidade, então, voltou a crescer quando o Império Romano começou aí a ser contra esses cultos cristãos, né, que eram contra aí o comércio dessas carnes. O comércio os açougues tinham parado de vender tanta carne porque os crentes tinham parado de comprar a carne justamente por causa desse motivo. A queda da oferta da carne fazia então o preço da carne subir e acumulava gado nos pastos, causando problemas à economia. Então, como solucionar o problema do subaquecimento do mercado e fazer circular dinheiro? Incentivando os cultos pagãos. A festa também acontecia nos pátios dos templos, né? Chamados ali de banquetes sagrados, dos quais todas as pessoas podiam participar livremente, poderiam ali comer daquelas carnes gratuitamente, né? Semelhante, queridos, a algumas refeições beneficentes dos dias atuais. Na cidade de Corinto, uma grande maioria, né? Essa era praticante a única oportunidade de comer carne. A maioria das pessoas, queridos, não tinham condições de comprar carne, porque tinha ali um certo valor elevado. Então, quando tinha essas festas no templo, onde a carne era distribuída gratuitamente, a maioria das pessoas iam lá para comer essas carnes gratuitamente, pois não tinham dinheiro para pagar. Comer alimentos sacrificados aos ídolos também foi um dos principais assuntos, junto com a circuncisão, no concílio que aconteceu em Jerusalém, como já acabamos de ver na lição de hoje. E a recomendação da igreja de Jerusalém
era então para abster-se desta carne sacrificada aos ídolos. Para os cristãos de origem judaica, comer da carne sacrificada aos ídolos era semelhante ao ato de fazer os sacrifícios. Por outro lado, queridos, os cristãos vindos do paganismo não se incomodavam, pois sempre haviam comido daquela carne. Então o conflito estabeleceu-se dentro das comunidades, inclusive dentro da própria família. Essa era uma das questões levadas pela comunidade até o apóstolo Paulo, solicitando então orientações de como proceder, como resolver aqueles conflitos. Então, sobre os alimentos sacrificados aos ídolos, o apóstolo Paulo então oferece dois procedimentos que entende ser coerentes. Em primeiro lugar, a orientação para quem tinha uma consciência mais esclarecida, né? Ou seja, aqueles que não acreditavam em outros deuses além do único Deus Criador. Para estes, recomenda-se que continuem no mesmo procedimento e comprem o que tiver no açougue, semelhantemente ao discurso de Jesus lá em Marcos capítulo 7, do versículo 14 ao 30. Em 1 Coríntios 10 e 25, o apóstolo Paulo é mais claro ainda, pois diz: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Em segundo lugar, a orientação é para aqueles que têm a consciência fraca, que dizem acreditar em um único Deus, mas na prática temem os deuses que chamam de falsos. O apóstolo Paulo recomenda que essas pessoas não comam aquela carne. Paulo refere-se à crença judaico-cristã do monoteísmo, ou seja, só há um Deus verdadeiro. A crença que é resumida no credo judaico, né? Os judeus recitavam esse credo 2 vezes ao dia, pela manhã e ao fim da tarde. E a igreja cristã acabou herdando esse credo, mas acabou ali não utilizando essa prática. Mas só que alguns crentes da comunidade acabaram em não seguindo o raciocínio do apóstolo Paulo e ficaram com a consciência contaminada. Eles não comem, mas escandalizavam-se se alguém comesse aquela carne vendida no açougue. E na sequência, o apóstolo Paulo recomenda aos primeiros: vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, que ficavam então com as suas consciências contaminadas. Olha o perigo, queridos. Em outras palavras, Paulo está dizendo que não há problemas, mas devido aos fracos, os fortes devem evitar comprar a carne do açougue, como uma forma ali de apaziguar os ânimos na comunidade. Algo que deve ser levado em conta, queridos, no uso da liberdade cristã, que é a consciência do meu irmão. Provavelmente Paulo tem em mente aqui os fracos na fé, aqueles irmãos verdadeiros que ainda não amadureceram no conhecimento bíblico, inclusive na doutrina da criação abordada pelo apóstolo Paulo. A luta deles, queridos, não é contra algum pecado específico, mas contra a própria consciência. E essa é a fraqueza. O apóstolo Paulo, portanto, nos ensina que devemos considerar o contexto em que estamos inseridos quanto ao uso da nossa liberdade. Por exemplo, se você está em uma igreja que limita e determina um tipo de roupa para homens e mulheres, ternos ou saias, você deveria respeitar a consciência desses irmãos e se privar do uso da sua liberdade em usar outros tipos de roupas na presença deles? Novamente, não é pecado algum vestir jeans e camiseta, mas por motivo da consciência do outro, essa liberdade deveria ser repensada e até limitada.
Os irmãos fracos na fé devem reconhecer a sua imaturidade e buscar aí um crescimento constante no Evangelho para essas questões práticas da vida. Eles devem buscar ajuda aos irmãos de consciência madura. É tanto um pecado o uso da liberdade indevida pelos fortes na fé, quanto a permanência deliberada na imaturidade dos irmãos fracos na fé. A ordem bíblica, queridos, é: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na vida da igreja, essa dinâmica se manifestará de maneira bela e promoverá o discipulado. Os fortes na fé estarão sempre buscando o bem dos irmãos mais fracos, moderando o uso de sua liberdade, se necessário for aí para o bem deles, né, queridos? Mas mais do que isso, ajudando-os a crescer em conhecimento bíblico. Por sua vez, queridos, os fracos na fé não tropeçarão e terão aí paciência e deleite em crescer cada vez mais com seus irmãos mais maduros. A conclusão da lição diz assim: na lição de hoje vimos que havia vários conflitos entre os judeus convertidos a Jesus Cristo e os crentes gentios em Corinto. Quanto à circuncisão, Paulo é bem claro em suas orientações: cada um fique como está, pois a circuncisão não passa de um ritual externo com significado para os judeus. Quanto à carne sacrificada a ídolos, ele esclarece que os ídolos nada são e que só existe um Deus. Mas para evitar conflitos entre os irmãos, não se comesse a carne sacrificada e que eram vendidas nos mercados da cidade. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.